Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal AgroBrasil. Já lembrando para você deixar o like, se inscrever aqui no canal, toda aquela coisa que é extremamente importante. No vídeo hoje a gente vai falar sobre os incríveis benefícios da adubação orgânica, mostrar para vocês alguns pontos para aquele agricultor que está pensando em disponibilizar na área, para você que vai fazer recomendações de adubação também utilizando resíduos orgânicos. E eu tenho uma novidade exclusiva para vocês. De tanto o pessoal pedir, comentar aqui no canal, nos chamar no WhatsApp, a gente decidiu liberar uma surpresa exclusiva que eu vou contar mais para frente. Combinado? Então vamos lá, pessoal, vamos começar falando sobre a adubação orgânica. Tem muita gente que eu falo assim, a adubação orgânica é uma boa, cama de frango é uma boa. E aí ele já me olha com um olho torto, assim, não, mas a adubação orgânica é só para agricultura orgânica, é só para canteiro, é só para pequeno espaço. Não, muito pelo contrário. É claro, se o agricultor tiver 1.000 hectares, 1.500 hectares, aí de fato não vai dar, porque não vai ter produto disponível para se utilizar. Mas se você tiver uma área pequena, média, aí, 50 hectares, 100 hectares, dependendo da região onde você está, é completamente possível utilizar a adubação orgânica. E não é só para uma cultura, não é só para soja, não é só para milho, não é só para feijão, mas pode ser utilizado em qualquer cultura agrícola. Limão, citros, videira, tomate, pimentão. A gente, sabendo a necessidade nutricional da cultura, qual que é a característica do meu solo com relação à concentração de nutrientes e concentração de nutrientes no meu adubo orgânico, né? E eu conhecendo as características daquele meu adubo orgânico, é completamente possível suprir qualquer cultura. Também ele faz muito bem para o solo e para o meio ambiente. Hoje no Brasil, né, nós somos um grande produtor de carne de frango, de suíno, de bovino também. E se esse resíduo não for bem destinado, ele vai parar onde? Nos rios, ele vai parar em algum local ali sendo mal utilizado e ele vai contaminar a água, por exemplo. Ele vai ser subutilizado. Então nós podemos também dar uma destinação correta para esses resíduos orgânicos de maneira a suprir com nutrientes as plantas que esses resíduos possuem. E também ele faz muito bem para o solo. É um resíduo orgânico, vai aumentar a quantidade de micro-organismos, aumentando a biologia do solo, você vai ter uma maior disponibilização de nutrientes para as plantas, você vai diminuir a necessidade de calagem, você vai melhorar uma série de aspectos mesmo do solo. Outra coisa, reduz o gasto com fertilizantes minerais. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho algumas recomendações que a gente está fazendo utilizando adubação mineral, tá? E adubação orgânica. E é completamente possível economizar com fertilizantes. Dá uma olhada aqui nesse caso que nós fizemos para um produtor de milho. Isso aqui é a quantidade em quilos por alqueire paulista. Geralmente, às vezes, vem algum produtor aqui e ele gosta de falar mais em alqueire, né, que é 24.200 metros quadrados ou 2,4 hectares. Então, a gente já coloca por alqueire. E a gente fez duas opções para ele. Uma adubação básica, né, com adubo mineral e orgânico. Aqui na primeira opção, ele estava só utilizando um adubo mineral, um 8-20-20. 8% de N, 20% de fósforo e 20% de potássio. 850 quilos. Isso aqui já faz um pouquinho de tempo. Agora diminuiu o preço dos fertilizantes, só que ainda acaba valendo muito a pena quando a gente sabe qual que é a concentração de nutrientes desse meu adubo orgânico. E aí a gente iria utilizar o 8-20-20 e ureia, né? O 8-20-20 sairia 4.600 e a ureia R$2.000. Como eu falei, é um preço um pouquinho antigo. O custo total dessa adubação mineral iria sair R$6.659. Agora, a segunda opção, com cama de frango, utilizando 5.200 quilos, porque a gente não coloca assim, coloca lá 3 toneladas por hectare de cama de frango, 4 toneladas, 6 toneladas. Teria problema? Em muitos casos, não. Agora, a gente sabendo de fato fazer uma adubação profissional, né, quanto que eu tenho de nitrogênio, quanto que eu tenho de potássio, quanto que eu tenho de fósforo, é muito melhor para fazer um ajuste e também para não desperdiçar material. Ainda mais quando eu tenho uma cama de frango ou um resíduo orgânico que o preço está um pouco elevado. Eu devo saber qual que é a dose, quanto que eu estou comprando de nitrogênio, quanto que eu estou comprando de fósforo e de potássio. Nessa segunda opção, com 5 toneladas de cama de frango, a gente iria utilizar ainda 155 kg de MAP e 480 kg de ureia. O custo total dessa adubação, comparativamente, saiu R$ 4.026.
colocando a mesma quantidade de nutrientes. Então é completamente possível fazer esse cálculo. A gente deve ter então um laudo, né, que eu vou mostrar para vocês, de concentração de nutrientes no meu resíduo orgânico. Então a recomendação aqui para os produtores, o que fica? Os resultados são excelentes a médio e longo prazo. Então, se você tiver a oportunidade, né, na tua região tiver muita avicultura, bovinocultura, confinamento de bovinos, né, produção de suínos. Hoje no Brasil inteiro eu tenho isso, essa realidade, né, de aves, por exemplo. E aí eu tenho cama de peru, eu tenho cama de aviário, eu tenho esterco de poedeira, que acaba sendo um excelente produto também. E esses fertilizantes orgânicos aqui, eles vão melhorar diversos parâmetros da nossa fertilidade do solo, como a matéria orgânica, a CTC também, aumentando a matéria orgânica. Eu tenho uma tendência de aumentar a CTC, sendo que esses parâmetros aqui de matéria orgânica e CTC eu tenho um menor impacto com cama de frango ou com resíduo orgânico, porque eu precisaria de uma quantidade muito grande. Agora, de fato, eu posso aumentar a matéria orgânica, a CTC do solo, quando eu combino com outras técnicas, como plantio direto, adubação verde, acaba sendo excelente. E é claro, o aumento aqui dos nutrientes, de potássio, de fósforo, de cálcio, magnésio, enxofre, micronutrientes. Existem diversos experimentos no Brasil de longo prazo com utilização de resíduos orgânicos. E o que se nota? Que ao longo do tempo o nível desses nutrientes vai se elevando no solo muito mais do que se fosse utilizado apenas uma adubação mineral simples. Então acaba sendo muito interessante também nesse caso. Dá uma olhada aqui então em algumas análises eu trouxe para vocês, porque o que é legal? A gente pegar um resíduo orgânico, uma cama de frango, por exemplo, ali esterco de bovino curtido, cama sobreposta de suíno ou um resíduo líquido também, mandar fazer uma análise. Geralmente, o laboratório que faz análise de solo, análise foliar, também vai oferecer o serviço de análise de fertilizantes. E aí você consegue ter uma ideia de qual que é a concentração de fato daquele material, porque a gente tem uma variação bastante grande de concentração de nutrientes nesses resíduos orgânicos. Você pode estar comprando, às vezes, uma cama de frango a R$500 a tonelada, mas você está pagando barato, porque tem 5% de P2O5, tem 3, 4% de K2O, tem 2,5% de nitrogênio, tem mais 10% de cálcio. Agora, você pode comprar um resíduo orgânico que, sei lá, você está pagando R$200 a tonelada e acabar sendo caro, porque tem 1% de nitrogênio, 0,5% de fósforo, 0,3% de potássio. Por isso que é legal a gente, de fato, comprar o nutriente, não comprar só o produto. Ah, tá, esse aqui tá 200 a tonelada, aquele ali tá 400 a tonelada. Não é por aí que a gente tem que olhar as coisas. Nesse caso aqui, ó, isso aqui é próximo, né, é de um produtor rural aqui, de um município vizinho ao meu. Ele mandou fazer, ele tinha aviário, então ele mandou fazer essa análise. E dá uma olhada aqui, ó. Tem 26 gramas por quilo de nitrogênio, né? 26 por tonelada desse material seco. Eu tenho 26 quilos de N, 11 quilos de fósforo e 32 quilos de potássio, além de 66 quilos de cálcio e 33 quilos por tonelada aqui de magnésio. E ainda tem um pouco de enxofre e tem micronutrientes. Então acaba sendo um material bem interessante também pela concentração dos elementos. E aqui tem um outro que esse é esterco de poedeira. Olha só que material sensacional. 1,84 de nitrogênio, que a gente tem notado é isso. Cama de frango às vezes tem mais N, mais nitrogênio, e aí o esterco de poedeira tem um pouco menos. Agora, acaba tendo mais fósforo. 5% de fósforo total, P2O5, potássio. 3%, então é um material riquíssimo em nutrientes. Só para que vocês tenham uma ideia. Aqui a cada 1 tonelada desse material seco eu tenho 50 kg de fósforo. Se eu for comparar aqui, por exemplo, com o Super Simples, que tem 18% de fósforo, vai equivaler esses 50 quilos a 277 quilos de Super Simples, 1 tonelada desse material. E ele ainda vai vir com nitrogênio, com potássio, cálcio, magnésio, é claro. Eu sei, pessoal, tem toda uma diferença de solubilidade. Aqui, os produtos orgânicos, eu devo contar também com o tempo de mineralização, eu sei de tudo isso. Só para que vocês tenham uma ideia da concentração.
E aí eu tenho que saber trabalhar bem com esse material, não é de qualquer maneira. Veja que esse esterco de poedeira, o produtor ele pagou bem, se eu não estou enganado ali, era R$450 a tonelada. Só que acaba valendo muito a pena pela quantidade de nutriente que ele está comprando. Então 50 quilos de fósforo por tonelada, 30 de potássio e 148 quilos de cálcio e 7,3 quilos de magnésio. Então é um material muito rico mesmo em nutrientes. E aí, pessoal, como vocês sabem, a gente trabalha com consultoria agrícola aqui. Então, nós atendemos produtores de praticamente todo o Brasil, com diferentes materiais também orgânicos. Acaba se sobressaindo a cama de frango, porque, na minha opinião, é o melhor material orgânico. Cama de aves, né? Cama de aviário, esterco de peru também, cama de peru, esterco de poedeira. Agora, eu posso utilizar sem problema nenhum também um esterco suíno, é um excelente material, né? Bem curtido, um esterco de bovinos. Esses materiais são bem bons mesmo. E aí a gente faz recomendações de adubação. O que nós levamos em consideração aqui? Qual que é a característica do solo daquele produtor, a necessidade em nutrientes da minha cultura agrícola, então se eu estou plantando milho, tomate, pimentão e tudo mais, e a concentração de nutrientes que eu tenho no material. Geralmente o produtor ele vem com análise de solo e vem com análise do material orgânico também. E aí a gente monta o plano de adubação, por exemplo, para esse produtor aqui, era de milho, segunda safra, ele iria plantar, isso aqui é por alqueire, com cama de frango, nós encontramos a dose de 22 toneladas, e ele não iria utilizar nada na base, nem um adubo na fundação, apenas sulfato de amônio depois em cobertura. Então também para sair um pouco desse paradigma que nós devemos fazer a adubação de uma maneira muito padronizada. Então eu tenho que colocar o nutriente na base, depois eu tenho que utilizar ureia, tenho que utilizar cloreto de potássio. Não, nós temos que entender mais do macro, do solo em si, do que especificamente de uma operação de adubação só. Qual que é a realidade que nós temos hoje no mercado? Então, quando a gente fala sobre adubação orgânica e recomendação de adubação orgânica, o que o pessoal sabe aí? Praticamente ninguém trabalha com recomendação de adubação orgânica de maneira profissional. Então, aquilo que eu falei, é 3 toneladas, joga 4 toneladas, 5 toneladas, só que esse material também ele veio ficando mais caro com o tempo. Antigamente se comprava cama de frango aqui na minha cidade a 60 a 80 reais tonelada. Então o produtor ele pegava lá e jogava às vezes 5 toneladas por hectare todos os anos. Só que em muitas regiões, conversando com os produtores, acabou ficando mais caro. Então, em vez de ser 60, 80 reais, passou para 200, 250, 300 reais. Nós temos oportunidade ainda de economizar com esses fertilizantes orgânicos? Com certeza temos. Agora, que de fato eles ficaram mais caros, eles ficaram, porque o pessoal viu que é um produto muito bom, é um produto muito rico em nutrientes, né? Muito melhor que muito produto que estão vendendo por aí. E a adubação orgânica, ela ainda é utilizada de maneira arcaica. Adubação padrão, sem levar em consideração nutrientes do solo e tudo mais. Existem muitos produtos disponíveis no mercado que poderiam ser utilizados. Então a gente pode pegar, por exemplo, uma cama de frango, misturar com uma cama de suíno, misturar com um super simples, por exemplo, para enriquecer com fósforo. Esses dias a gente fez um cálculo aqui para um produtor que ele precisava de um adubo orgânico que não tivesse nenhum produto convencional para a agricultura orgânica enriquecer com nitrogênio. Então a gente tinha cama de frango, qual que foi o produto que nós encontramos que era possível para a agricultura orgânica? Uma torta de mamona, que tem 5, 6% de N. Pensando nisso, pessoal, muita gente nos perguntou, nos pediu, né? Jonathan, eu queria me aprofundar mais nesse tema, eu gostaria de algo que fosse prático, que vocês estão fazendo aí e que eu pudesse utilizar aqui na minha realidade. Então a gente decidiu fazer uma formação online, 100% online, chamado Formação em Adubação Orgânica Profissional. Para quem que é essa formação? Para quem é profissional da área, técnico, estudante também, agronomia, ciências agrárias, qualquer, e produtor rural. Então o produtor rural que está pensando em utilizar um adubo orgânico para economizar na sua propriedade, é muito interessante. A gente fez essa formação pensando justamente nessas pessoas. E tem o passo a passo de como fazer adubação orgânica de maneira profissional, como nós recomendamos aqui na nossa consultoria.
Quem conhece, né, o canal AgroBrasil aqui, nos segue também lá no Instagram, sabe que toda semana a gente está postando lá cases de sucesso de produtor de milho, de produtor de pastagem. Essa aqui é uma foto, inclusive, de um produtor aqui da nossa consultoria. Então, é algo que a gente está fazendo no dia a dia, não é algo acadêmico, teórico, que a gente só conhece dentro da universidade. Não, aqui é de fato o que a gente está implementando nas áreas onde nós atendemos. E também essa formação tem um suporte exclusivo, tira dúvidas, então se você ficar com alguma dúvida, né, você também pode nos mandar um WhatsApp, pode nos mandar um e-mail, a gente deixa disponível lá para vocês. Tem acesso vitalício a essa formação e também materiais em PDF de cada aula. Eu vou mostrar para vocês como que nós organizamos por dentro da formação. Então, pessoal, aqui já é dentro da formação que nós preparamos aí para vocês. É um curso mais compacto, então não é extremamente longo, você não vai ficar horas e horas ali assistindo aulas. As nossas aulas aqui são de cerca de 20, 25 até 30 minutos, então dá para tranquilamente se assistir uma aula por dia. Tem o material em PDF, o material de apoio que você pode baixar, colocar no teu celular, olhar depois, ter alguma consulta, né? Por exemplo, sei lá, eu tenho um produtor aqui que ele tem cama de frango, então baixa lá o material, dá uma olhada como é que faz os cálculos, senta, analisa e está disponível para vocês. Então aqui no começo a gente tem um módulo de boas-vindas em alinhamento também, que a gente fala sobre como é que funciona o suporte, alinhamento de expectativas, as possibilidades com adubação orgânica. Você pode montar uma indústria de adubos orgânicos, né? Processar esse material, agregar valor, misturar também com adubos minerais e acabar vendendo para outros produtores. Você que é produtor pode estar utilizando aí na sua lavoura para reduzir os custos, né? Nós colocamos ainda uma lista de frigoríficos do Brasil. Parece engraçado, mas isso é legal porque eu não sei onde é que tem, eu não sei se na minha região tem. Nessa lista de frigoríficos tem do Brasil inteiro aí, bovino, de suíno, de aves. Você tem uma ideia de onde encontrar. Então o melhor é você também pegar avicultores, por exemplo, suinocultores, que eles não trabalham com agricultura e eles vendem esse material, você pode lá negociar com eles, né? Ter uma ideia de onde tem esse material disponível. É claro que muita gente já sabe com quem conversar, aonde pegar, mas a gente colocou esse material disponível. E também o manual de registro de produtos no Ministério da Agricultura, então tem gente que quer registrar um organo mineral, lá a gente colocou disponível. E depois a gente começa a falar sobre quais que são os principais adubos orgânicos, os principais benefícios da adubação orgânica, que eu mostro resultados de pesquisa, quanto que aumentou, por exemplo, ao longo do tempo com a utilização de fósforo, de potássio, toda aquela coisa para embasar o nosso conhecimento. Análise de adubo orgânico, como é que você faz, para onde que você manda. Depois, recomendação de adubação orgânica, para você de fato aprender a recomendar de maneira profissional, não colocar lá uma dose qualquer. E aqui no módulo 3, então, o cálculo da dose de adubo orgânico para você de fato. A gente pega aqui uma análise de adubo orgânico e diz assim, eu quero disponibilizar 80, 90 quilos de K2O com esse material. Vamos fazer os cálculos e eu mostro para vocês passo a passo, detalhadamente, como é que é feito isso, como que a gente faz isso, levar em consideração cada um dos fatores e também como fazer a disponibilização desse meu adubo orgânico no solo, alguns cuidados que você deve ter, como que você pode fazer o cálculo de adubo orgânico mineral, né, para enriquecer com fósforo, com nitrogênio, eventualmente com potássio também, a recomendação de adubação para fertilizantes orgânicos. Então é o seguinte, pessoal, isso aqui é muito interessante, né, porque aqui a gente mostra como que você vai fazer a recomendação. A gente vai pegar junto com vocês e fazer aqui um exemplo para a cultura do milho e para a cultura da soja. E o legal é que com as aulas você vai conseguir adaptar para qualquer resíduo orgânico, porque vai seguir a mesma lógica e a gente vai disponibilizar um material para vocês também, para que vocês possam se embasar para qualquer resíduo orgânico e para qualquer cultura agrícola. Como calcular o preço da cama de frango a partir da análise, para você saber também e tomar uma decisão se acaba sendo muito caro, se está barato, como é que está essa situação, e como aumentar ao nível crítico um elemento com produto orgânico. Então, sei lá, você tem um nível muito baixo de fósforo ou de potássio, como que você pode fazer o cálculo para elevar até pelo menos o nível crítico. Então é muito interessante. E aqui a gente colocou um bônus bem legal para vocês que se inscreverem para essa turma,
que são os exemplos de laudos de adubação que a gente fez aqui na consultoria. Então é o seguinte, nós tiramos o nome do produtor para que você consiga se embasar também para a sua realidade. Então nós temos aqui, exemplo, um laudo para alface com cama de frango, também para batata doce cama de frango, para braquiária com cama de frango, para goiaba com resíduo de peixe, para que vocês vejam que é possível os mais diversos produtos, né? Um laudo aqui para limão com esterco de gado, para milho com esterco suíno, para milho segunda safra com cama de frango e também para milho verde com cama de frango e para milho e soja com cama de frango. Então você pode vir aqui, baixar um desses laudos, quem entrar amanhã já vai estar disponível, tá? Já vai estar disponível para vocês. E aí você baixa e compara com a tua realidade. Opa, estou colocando muito, estou colocando pouco, qual que é essa estratégia de adubação? Eu acho muito útil se basear para ver se está indo pelo caminho certo, né? E é também laudos comprovados, porque é o que a gente utiliza aqui, é o que a gente atende os produtores aqui. Então serve muito para isso também. Então quanto que vai custar para você fazer parte da nossa formação em adubação orgânica profissional? Bom, a gente não lançou ainda, é uma oferta de pré-lançamento. Então nós vamos liberar 50 vagas para que o pessoal também nos dê o feedback. Olha, gostei, achei interessante, a gente poderia colocar mais esse material, mais aquele material. Depois o preço vai subir, obviamente, né? Como qualquer coisa. Por isso tem livros que o pessoal faz pré-lançamento, a gente também vai fazer o pré-lançamento da nossa formação em adubação orgânica, porque o intuito é crescer cada vez mais, ter cada vez mais conteúdo e para que qualquer profissional chegue lá dentro e consiga recomendar. A gente já estruturou, já tem todo esse conteúdo lá dentro e você vai conseguir tomar decisão com o material que tem lá, tá? Que a gente vai disponibilizando as aulas. Você vai conseguir tanto recomendar adubação orgânica, porque eu poderia dizer o seguinte, que hoje, se eu colocar um laudo de adubo orgânico na mão do engenheiro agrônomo, ou às vezes de um estudante de agronomia, né, 80, 90% não vai saber encaixar melhor a estratégia de adubação, não vai saber o que vai fazer. Se vai colocar um fósforo na linha, se vai complementar depois com nitrogênio, quanto que vai complementar com nitrogênio, como que vai tomar essa decisão. Então também é para isso, para aquele profissional. Mas para o agricultor, às vezes o agricultor ele não sabe se compensa pagar R$400 a tonelada de um esterco lá, né? Não sabe se vale a pena pagar 300 em uma cama de frango. Então lá a gente vai também ajudar o produtor rural a fazer as recomendações, a conhecer mais esse material, saber o que é mais importante, fazer os cálculos. Vai ter cálculo de fato para a gente fazer, né? Tanto para calcular se vale a pena ou não o preço, né? Se está compensando, como também disponibilização de nutrientes. Eu quero disponibilizar 60 quilos de potássio com esse material. Então é o seguinte, amanhã, 9 horas da manhã, a gente vai disponibilizar lá dentro do grupo do WhatsApp de conteúdos do canal AgroBrasil. Se você não faz parte ainda, aqui abaixo eu vou deixar um link para você entrar. Se você já está lá, não precisa se preocupar. A gente vai disponibilizar essas 50 vagas de pré-lançamento com acesso vitalício. Então, comprou agora, você vai receber as aulas, você vai receber as futuras atualizações também que o treinamento vai ter. Bom, no lançamento, o treinamento vai custar R$ 197,00, mas como é pré-lançamento ainda, né, não vai custar R$ 197,00 para essas 50 primeiras pessoas. R$ 197,00 aí é um saco de adubo, um saco e meio de algum adubo. Não, vai ser de apenas 12 de R$ 9,83 ou R$ 98,00 à vista. É um preço ridiculamente baixo, tá? Ridiculamente mesmo, eu posso falar. Porque assim, é metade de um saco de adubo, né? E como vocês viram, tendo esse conhecimento de fato, sabendo se vale a pena ou não, sabendo posicionar produto, a gente consegue economizar em muitos casos 30%, 40% o gasto total com adubação. Então assim, o produtor vem nos agradecer muitas vezes porque ele fala, reduziu aqui o meu gasto com fertilizante em 20% e eu consegui manter a minha produtividade, em alguns casos ele consegue aumentar. Porque tudo isso é com conhecimento aplicado prático. Vocês estão vendo lá no nosso Instagram, a gente posta lá os casos da consultoria. Essa aqui, por exemplo, é uma postagem da consultoria. A gente atende produtor de milho também, trabalha com fertilidade do solo. Então não é um conhecimento teórico vago que você não tem como encaixar. Às vezes o pessoal ouve uma palestra sobre determinado nutriente, boro, né, cobre. É muito importante conhecer.
Eu falo sobre isso aqui no canal, é muito importante você conhecer. Mas muitas vezes não é um conhecimento prático aplicável que você consegue colocar lá para o produtor rural e trazer um resultado para ele. Esse aqui é um conhecimento que de fato dá resultado para o produtor e que a gente está aplicando no dia a dia. Já faz vários anos que nós utilizamos essa estratégia de recomendação de adubação. Muito bem, então você que quiser fazer parte dessa turma de 50 pessoas de pré-lançamento da nossa formação em adubação orgânica profissional, amanhã de manhã, 9 horas, a gente libera o link. Acabou e 50 vagas, fechou. Porque de fato a gente quer ter o feedback dessas 50 primeiras pessoas, né, para depois ter o lançamento do treinamento. Beleza, pessoal? Já tem conteúdo disponível para vocês lá, já tem os laudos de exemplo também. Então, assim, e é claro, tem 7 dias de garantia. Entrou lá, também não gostou das aulas, acho que não é para você, pode pedir o reembolso. Mas a gente colocou um valor extremamente baixo para ninguém ter desculpa, né? Fazer parte, de fato, aí da nossa comunidade, tem suporte, acesso vitalício, toda aquela coisa. Então era isso, pessoal. Um forte abraço, fique com Deus, até a nossa próxima aula e tchau, tchau.